nosso papo de hoje, como os outros, eles ficam gravados, depois eu subo para vocês lá na nossa comunidade. Mas antes da gente começar, rapidamente eu vou me apresentar, e depois o Caio se apresenta, depois a gente já entra para nossa pauta de hoje. Mas eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru. Na escola eu faço parte do time de Growth e basicamente também cuido das comunidades. Então, eu sou mediador e administrador aí das nossas comunidades. Então, eu que trago as agendas aí, as levantadas de mão, referente às pautas, para a gente organizar os nossos bens, tá bom? E hoje o Caio está aqui a meu convite, né, que é um mês super importante da visibilidade da pessoa neuroatípica, então, e autista, principalmente. Então, eu convidei ele para estar batendo esse papo com a gente, trazendo aí insights e contando um pouco do trabalho da TIP, principalmente processo seletivo para pessoas autistas. Então, Caio, obrigado novamente por ter aceito, né, esse convite e se apresenta aí para o pessoal. Então, boa. Bom, obrigado aí pelo convite. Como o Samuel comentou, eu sou Caio, sou um dos fundadores da TIP, que é um ecossistema de inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. Desculpa. A gente já atua há alguns anos nesse processo de inclusão, então a gente diria que aí tá ainda no começo de tudo, porque quando a gente fala de neurodiversidade, é um tema ainda bastante novo, poucas pessoas e empresas se conectaram com ele ainda. Peço desculpas, a garganta ficou um pouco complicada agora, mas peço desculpas. Bom, é um tema ainda bastante novo, poucas empresas se conectaram com esse tema, principalmente quando a gente fala de inclusão de pessoas autistas. Pessoas neurodivergentes no geral é ainda mais desafiador, talvez o autismo seja aí a condição que esteja em maior proeminência, até né, pela questão da lei de cotas, da inclusão de pessoas com deficiência. E esse mês é um mês super importante aí para a gente discutir, né, principalmente a pauta aí de pessoas autistas. Eu sou uma pessoa autista, fui diagnosticado há pouco mais de 2 anos, então o meu diagnóstico ele veio de maneira tardia, eu já tinha fundado a TIP nesse meio do caminho e eu atribuo muito a fundação da TIP, a descoberta do meu diagnóstico, porque basicamente ele se deu com esse contato com outras pessoas autistas adultas e eu pude ir percebendo que eu tinha algumas características que é, tinham ali uma certa relação com outras pessoas autistas que eu conversava e a partir disso eu fui em busca ali do diagnóstico formal, que basicamente só reforçou o nosso propósito junto às organizações e à nossa comunidade de promover esse processo de inclusão de uma forma muito, muito verdadeira, muito aberta e aprender. Isso acaba sendo uma troca entre a TIP, a empresa e a comunidade. Então, a gente costuma falar que a gente nunca sabe de tudo, né? A gente mesmo, como empresa com foco em inclusão, a gente está em um processo contínuo de desenvolvimento, tá? Até internamente, e evidentemente esse desenvolvimento interno ele acaba cascateando para as empresas que estão conectadas com a gente. Então, basicamente, como eu tinha conversado com o Samuel, a ideia desse bate-papo é ir mais ou menos ali até umas 17h45. É, e a ideia é que a gente fale sobre processos seletivos com foco em pessoas autistas, né? Então, pegando justamente esse gancho do mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, e trazendo algumas reflexões, né, tanto do ponto de vista de uma pessoa que está à frente de uma empresa que lida com isso no dia a dia, que lida com esses processos de inclusão. Tem um time, evidentemente, que trabalha com isso até mais do que eu, porque eu sou a cara da empresa, faço tudo operacional, mas evidentemente quem faz todos os processos de inclusão é o time da TIP, enfim, um time bastante sênior, mas também a gente trazer algumas reflexões de o que que a gente faz hoje em dia dentro desses processos seletivos. Então, acho que é um pouco da minha ideia, do que eu pretendo fazer hoje. E para começar, acho que deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu trouxe um material bem breve, só para contextualizar um pouco o que a gente está falando, e acho que colocar todo mundo na mesma página, caso alguém não está familiarizado ainda com esses termos.
Bom, vocês estão vendo minha tela, eu imagino. Sim, tá ok. Legal. Pessoal, se alguém quiser deixar alguma dúvida para o Caio também no chat, pode deixar lá e depois a gente repassa, tá bom? Boa. Bom, então, como eu tinha comentado, eu não vou passar, né, tanto no detalhe, mas basicamente a gente ativa esse elo entre empresas incríveis e a comunidade neuroatípica, e claro que eu vou contextualizar o que que é essa comunidade neuroatípica. Basicamente, a nossa bandeira é a bandeira da neurodiversidade. Aí, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente não está falando só de pessoas autistas, mas sim pessoas com outras também condições neurodivergentes, ou seja, pessoas que têm um funcionamento ali que difere do que é considerado padrão ou normativo perante a sociedade. Então, isso vai mudar de acordo com o tempo que a gente vive. Atualmente, a gente tem é esperado das outras pessoas que elas se comportem de determinada maneira. Pessoas autistas como eu, por exemplo, geralmente não conseguem seguir muito essa norma, e isso, claro, traz para a gente alguns pontos fortes, mas também traz algumas barreiras perante a sociedade no geral. E aí, como eu disse, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente basicamente está falando de diferentes formas de funcionamento das pessoas. E aí, quando eu falo de funcionamento, estou falando de funcionamento cognitivo. É como a gente recebe as informações, processa e devolve essas informações. Então, por isso que geralmente a gente muito vincula, né, neurodiversidade, autismo, etc., a questão de comunicação, mas não é só isso, né? Não se restringe somente a essa questão de comunicação, por exemplo. Um dado interessante e importante, que sempre fico bastante surpreso, é a questão de que 20% da população mundial apresenta algum tipo de neuroatipicidade, ou seja, podem ser pessoas autistas, podem ser pessoas TDAH, altas habilidades, entre outras condições, e isso pode se interseccionar. Então, eu conheço muita gente autista que também tem o TDAH relacionado. A gente chama isso de dupla excepcionalidade. Então, são pessoas que têm duas ou mais atipicidade. Então, pode vir aí um autista TDAH, pode vir um TDAH com altas habilidades, enfim, as combinações são bastante variadas. Mas a gente sabe que 20% da população mundial apresenta alguma condição neurodivergente. E aí, quando eu falo neurodivergente, pessoas neurodivergentes são pessoas autistas, pessoas com TDAH, pessoas com altas habilidades. É uma forma de chamar esse grupo de pessoas, mas não é uma norma também, tá? Então, não há nada escrito na pedra nesse sentido, tá? E aí, como eu disse, a gente tem aqui algumas condições. Então, a gente tem o autismo, talvez de maneira mais proeminente. Não é, por curiosidade, a condição que apresenta maior número de pessoas estimada. Na verdade, a nível de curiosidade, essa condição é a dislexia. Então, dentro ali daqueles 20%, a gente tem cerca de 40, se eu não me engano, 40% sendo a dislexia como condição mais proeminente. Só que a dislexia é bem pouco falada. Na verdade, pouca gente fala sobre dislexia, sobre descalculia, entre outras condições. O autismo é uma condição mais proeminente, até por uma questão da mídia, que sempre traz esse tema, e essa questão da mídia, ela vai evoluindo conforme o tempo que a gente vai vivendo. Então, era uma representação bastante estereotipada para um lado, depois ficou bastante estereotipada para o outro. Eu acho que agora a gente está começando a talvez ter algo muito mais refinado a nível de representatividade. Mas aqui a gente tem algumas condições. Bom, autismo, TDAH, dislexia, altas habilidades, discalculia, entre outras condições. Há uma infinidade aí de condições, desde as mais conhecidas até as menos conhecidas. Mas todas elas têm em comum a questão do neurodesenvolvimento, então, da questão da cognição. Então, são pessoas que têm um funcionamento que difere do que é considerado padrão ou normativo. Não é um problema, não deveria, pelo menos, né, ser tratado como um problema, ser tratado como algo a ser curado, até porque não é uma doença para ser vinculado à cura. É uma condição, de fato, não deveria ser um problema. A gente sabe que é um problema para grande parte da sociedade, mas não deveria ser. Tá? E aí, quando a gente fala do autismo de maneira específica, aí é uma contextualização rápida, né? É uma condição, evidentemente, de neurofuncionamento atípico que pode ou não afetar a questão de comunicação, interação social, atividades e interesses
dessas pessoas. E aí, claro, o autismo ele tem, assim como o TDAH, assim como outras condições, critérios diagnósticos bastante explícitos. Então, para você ser uma pessoa autista, você precisa preencher alguns critérios diagnósticos obrigatórios. E aí, esses critérios, evidentemente, eles passam pela questão de comunicação, interação social, atividades e interesses. Então, é questão de ter interesses restritos, e também a questão de ter alguma barreira de comunicação. E aí, quando eu falo de comunicação, não é a questão somente de comunicação falada. Então, eu me comunico relativamente bem, eu consigo falar em público, etc. Eu não tenho muita barreira nesse sentido, mas efetivamente eu não me comunico bem com as pessoas. Então, tem uma diferença nisso. Eu consigo é, passar um conteúdo que eu estruturei com tempo, evidentemente fazendo revisões nisso, então eu tenho uma previsibilidade do que eu vou falar. E geralmente as perguntas que surgem, elas acabam sendo também relacionadas ao tema. Então não é nada muito que foge do que eu estou preparado para falar. Agora, por exemplo, eu vi um exemplo muito, muito bom hoje, acho que nas redes sociais, que fez todo sentido, que era uma outra pessoa autista adulta falando que ela consegue falar super bem, só que ela se comunica super mal. Aí eu me vi muito nisso, porque quando minha mãe, por exemplo, perguntar como foi seu dia, eu respondo que foi tudo bem. Eu não consigo é, desenvolver repertório para detalhar como foi meu dia. O que que eu fiz, se eu tive alguma coisa, se eu não tive. Eu resumo tudo em foi tudo bem ou foi tudo mal. Então, isso é uma barreira de comunicação. E, relembrando, eu sempre fui assim. Na escola, né? Quando eu chegava da escola, ele me perguntava, como é que foi seu dia? Foi tudo bem. Ou foi tudo mal. Eu não tinha essa. Geralmente eu vejo outras pessoas que geralmente típicas, né? Acho que detalhando bastante como é que foi o dia, o que que ela fez, o que que ela... Eu não tenho essa. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho essa habilidade grande aí de desenvolver conversas triviais, assim, do meu dia a dia. Tanto que geralmente as minhas conversas, elas são de temas bastante específicos e geralmente temas que são os meus hiperfocos. Eu não tenho muita flexibilidade nesse sentido para ter outros tipos de conversa. Isso é uma questão de comunicação. Então, é uma barreira de comunicação que eu tenho, que foi um dos critérios diagnósticos no meu caso. Para uma pessoa que talvez tenha uma visão estereotipada do que é ser uma pessoa autista, ela pode falar: você não é autista porque você fala em público, porque você se comunica relativamente bem, mas não é bem assim. É muito mais delicado a questão do diagnóstico, tá? E aí, quando a gente pega alguns números em relação ao autismo, a gente tem aí mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo, 2 milhões somente no Brasil e 85% delas estão fora do mercado de trabalho. E esse é um dado extremamente alarmante que a gente precisa, como pessoas de RH, como pessoas aliadas, a gente precisa se perguntar o porquê desse número, porque, enfim, por que que a gente tem tanto potencial efetivamente desperdiçado dentro do mercado. Então, é por isso que a gente teve a ideia, né, do que vem a ser hoje em dia a TIP, é por isso que a gente trabalha aí no dia a dia para tentar endereçar minimamente esse número e tentar ajudar essas empresas a se conectar com essa comunidade e também, claro, ajudar a comunidade a se colocar no mercado de trabalho. Bom, autismo na vida adulta, né? Que eu trouxe um resumo para a gente começar essa reflexão aí nos próximos minutos. A gente tem, evidentemente, altas taxas de desemprego, como eu mostrei, mais de 80% da comunidade fora do mercado de trabalho, e isso traz, claro, é um dos fatores, mas um dos fatores que tem como consequência aí é a questão de ansiedade e depressão. Então, pessoas autistas têm uma tendência maior para desenvolver ansiedade e depressão, principalmente depressão. Para pessoas autistas com nível de suporte 1, que é meu caso, por exemplo, quando a gente fala de autismo, a gente tem 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3. Não se fala mais em autismo leve, moderado e severo, então busquem evitar esses termos, porque isso é bastante relativo. Leve para quem, moderado para quem, severo para quem. Então, a gente tem condicionado a níveis de suporte, e esses níveis de suporte não são lineares, então as pessoas, não é porque a pessoa ela é nível de suporte 1 em grande parte das coisas da vida, que ela não pode ser o nível de suporte 2 em algo específico. Então, é bastante.
É um espectro, né? Então, quando a gente fala de autismo, cada pessoa tem um funcionamento muito único. Mas para pessoas com nível de suporte 1, há uma maior tendência a mascaramento. Então, é basicamente o que eu fiz a minha vida inteira. Sempre tentei mascarar ao máximo as minhas características como pessoa autista. E hoje em dia, claro, tendo a consciência do diagnóstico, eu bem sei onde eu mascarava essas características. E isso causa um mal gigantesco para a pessoa. Então, isso também traz a questão de ansiedade, traz a questão da depressão, porque a todo momento você tem que ficar se policiando para tentar parecer o mais, entre aspas, normal possível, para não ser julgado efetivamente pela sociedade. E pessoas com nível de suporte menor têm essa habilidade, vamos dizer assim, que não é bem uma habilidade, é uma necessidade, né? Então, a gente consegue disfarçar mais o que que é ser autista, que é uma pessoa com nível de suporte maior, tá? E claro que isso também, né, traz a questão de falta de acolhimento, né, nos ambientes sociais, educacionais e corporativos. Então, em resumo, a gente tem essa realidade. E aí, trazendo, né, a questão é, para a discussão, e aí eu já vou parar de apresentar aqui, mas eu queria abrir, se alguém se sentir confortável, né, de pensar nessa resposta aqui, né, então, para essa pergunta. Pensando de tudo que eu falei, enfim, de tudo isso, né? Qual que é a maior barreira, né, para uma pessoa autista adentrar e eu diria, além disso, se manter, né, que é um ponto importante no mercado de trabalho. Então, pensando em tudo que eu pontuei aqui, enfim, tudo que eu coloquei, na opinião de vocês, qual que é essa maior barreira? Alguém se habilita? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Talvez a comunicação. Comunicação, uma boa. Mais alguém? A Aline escreveu aqui a falta de preparo do mercado mesmo em receber as pessoas. Legal. Então, comunicação, falta de preparo, mais alguma questão? Mas alguém, se quiser deixar no chat, pessoal, pode deixar, se não puder tá falando do momento. Acho que eu vou começar. Acho que tem um pouco. O que eu queria trazer, assim, como reflexão, né? Quando a gente. A Tayane comentou que é viés inconsciente também, mas tem uma. Acho que a gente consegue. Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência no geral, é algo desafiador para grande parte das empresas, principalmente em processos seletivos, mas não só em processos seletivos, mas na manutenção desse profissional dentro dessa empresa. É isso quando eu falo de pessoas com deficiência em geral. Então, pessoas autistas estão nesse grupo de pessoas com deficiência desde 2012, desde que a gente é oficialmente considerado uma pessoa com deficiência. Quando eu olho para o recorte né, aliás, voltando um pouquinho, quando a gente fala, né, da inclusão ali de pessoas com deficiência, é desafiador por uma série de fatores. Primeiro que há uma infinidade de possíveis e tipos de deficiência, né. Então isso é um ponto a ser levado em consideração. Então a gente tem deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, entre outros tipos de deficiência, o que acrescenta ali para a empresa um desafio extra, né, porque ela necessariamente vai ter que, evidentemente, adaptar, né, os seus espaços, processos, etc., para cada tipo de deficiência, e não poderia deixar de ser diferente, evidentemente. Mas quando a gente olha para pessoas autistas, dentro desse grupo de pessoas com deficiência, é, a questão de acessibilidade, ela não é tanto uma acessibilidade física, né? E aí, claro, algumas pessoas autistas vai precisar de uma acessibilidade física, como a questão de iluminação, barulho, etc. E talvez a empresa precise fazer algum tipo de adaptação, o que, olhando para o mercado atual, né, nesse modelo de trabalho híbrido, remoto, talvez não seja tão preocupante assim. Mas quando a gente olha para a acessibilidade, para a inclusão de uma pessoa autista, ela passa muito pelo que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Então, ou seja, é tudo que envolve o comportamento das pessoas que estão em volta daquele indivíduo que é uma pessoa autista. Então, e quando eu reflito sobre essa acessibilidade de maneira específica, na minha percepção, é a acessibilidade mais complicada da gente conseguir, porque depende da outra pessoa. Não é simplesmente
é uma rampa que eu preciso construir, não é um piso tátil, não é algo, entre muitas aspas, simples. Né? Eu dependo dessa questão de acessibilidade atitudinal, eu dependo da outra pessoa, principalmente da liderança, comprar essa ideia e fazer mudanças. Então, eu diria que a principal barreira, quando a gente pensa na inclusão e manutenção de pessoas autistas no mercado de trabalho, é justamente a atitude das pessoas, né? Essa acessibilidade atitudinal. Porque, primeiro, a gente não consegue controlar a forma como as pessoas vão receber essa diretriz, por exemplo, você tem que contratar uma pessoa autista, você tem que contratar de maneira afirmativa. Geralmente as pessoas vão topar porque, enfim, depois que veio de cima para baixo, mas não necessariamente elas vão querer mudar o seu comportamento. Então, se depende de fato das pessoas comprarem a ideia de, vamos promover o ambiente de trabalho inclusivo para todo mundo, não só para pessoas com deficiência, pessoas autistas, mas para todo mundo no geral. Então, quando a gente fala de acessibilidade, entra nessa questão, né, de comportamento. E aqui na TIP, a nossa maior barreira para todo esse processo de inclusão que a gente faz é o comportamento das pessoas. Então, quando a gente pensa em processo seletivo, claro, a gente tem outras barreiras, evidentemente. E quando eu falo de barreiras, eu posso trazer aqui, né, algumas para a gente refletir. Eu acho que para vocês refletirem como é que vocês estão, enfim, fazendo isso dentro das próprias organizações, mas acho que o primeiro ponto é a gente ter essa diretriz, essa mentalidade de que eu vou precisar, efetivamente, para ter um processo de inclusão de sucesso, eu vou precisar ter uma mudança de atitude, comportamentos e etc. E essa mudança de atitude, evidentemente, ela não é só uma mudança de atitude da área de recursos humanos. Muito pelo contrário, talvez a área de recursos humanos, ela representa 20% de todo esse processo de inclusão. Os outros 80% tá na equipe, na liderança, principalmente. Então, saibam que não é um processo fácil. Se fosse fácil, eu não precisaria estar aqui, né? A TIP não precisaria existir. Então, a gente existe porque, efetivamente, as empresas não conseguem fazer isso de maneira acessível. Algumas, evidentemente, conseguem, claro, a gente tem exceções a essa regra, mas grande parte não consegue fazer isso de uma forma com que seja algo escalável, algo saudável. Né? Porque uma coisa é a pessoa entrar na empresa, isso pode até acontecer. Uma outra coisa é ela se manter dentro dessa empresa. Né? Então, o que a gente chama de manutenção desse profissional. Tanto que a gente sabe que o turnover de pessoas com deficiência é muito maior do que de pessoas sem deficiência, de pessoas autistas é ainda maior, porque a gente tem efetivamente essa não mudança de atitude, de comportamento. Então fica aí talvez uma primeira dica quando a gente fala, né, em processos de inclusão de pessoas autistas, se a sua organização for focar nisso, e não necessariamente precisa ser coativo, isso sozinho, enfim, mas é, tenham em mente que é, a gente vai precisar de uma mudança atitudinal. Precisa ter esse comprometimento da liderança e das equipes para ter esse processo de forma verdadeira e acessível. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha, aí sim, né, olhando para o processo seletivo, a gente tem outras N barreiras. Então, tem essa grande primeira aqui, é a atitudinal, que vai permear, na verdade, todo o processo, desde do processo ali de recrutamento e seleção, onboarding e manutenção desse profissional. Então, tudo vai demandar uma mudança de comportamento que pode ser muito fácil para alguns, pode não ser muito fácil para outros. Então, a gente sempre vai ter essa questão atitudinal, mas dentro, por exemplo, dos processos de atração e seleção, a gente tem outras barreiras, que muitas vezes são ignoradas, porque geralmente a gente sabe que os processos seletivos eles não foram feitos para pessoas autistas, não foram feitos para nós, e até trazendo exemplo prático, eu mesmo nunca passei da primeira fase em processo seletivo nenhum. Isso sem saber
do meu diagnóstico. A minha sorte é que eu tive uma série de privilégios e todas as empresas que eu entrei, as outras 3 empresas antes de ter fundado a TIP, foram por indicação. Mas as outras empresas que eu tentei entrar, né, pelas vias tradicionais, ou seja, em formulário, testes e etc., eu fui barrado na primeira fase, a questão de fit cultural. Então, eu nunca tinha fit cultural com empresa nenhuma. Por quê? E olha que eu não me candidatava só para um tipo de empresa, que se fosse algo que, olha, eu estou me candidatando para um tipo de empresa apenas, daria até para inferir que aquele tipo de empresa, de fato, não teria fit cultural. Mas essas candidaturas, elas eram feitas para N tipos de empresa, N tipo de culturas, desde Big Techs até empresas, enfim, farmacêuticas. São empresas completamente diferentes. E eu era barrado pelo mesmo motivo, fit cultural. Hoje em dia, eu sei, né, que evidentemente uma das minhas grandes barreiras foi a questão dos testes automatizados, porque esses testes são extremamente complicados para pessoas autistas. Então, já trazendo aqui um contexto de uma pessoa autista falando que se você quer ter um processo acessível e inclusivo, evitem a utilização desses testes, porque para a gente é extremamente complicado preencher esse tipo de teste, porque demanda uma capacidade, geralmente, daqueles testes de qual a sua percepção sobre determinado assunto, uma escala Likert de 5 pontos lá, sendo do meio ponto neutro, como que você reagiria em determinada situação? É muito difícil essa subjetividade, como você agiria em determinada situação, mas eu não estou nessa situação. É isso que vem automaticamente na mente de uma pessoa autista, mas eu não estou nessa situação, então não sei como que eu reagiria. Resposta objetiva. Só que, evidentemente, a gente, principalmente pessoas com nível de suporte menor, a gente tenta responder é, de uma forma que a gente acha que o outro vai querer receber essa resposta. E, evidentemente, isso às vezes dá certo, às vezes não. Comigo nunca deu, mas a gente tem aí exemplos de outras pessoas autistas que conseguem, evidentemente, passar nesses testes. Não tô falando que é algo generalizado, tá? Não me entenda dessa maneira. Mas é um fator complicador, tá? Então, se vocês querem ter um processo seletivo evidentemente mais acessível, tentem evitar ou tomem cuidado com esses testes para que eles não sejam efetivamente eliminatórios, para que haja ali uma avaliação manual, uma avaliação mais cuidadosa por parte da área de recursos humanos. Então, isso é um segundo ponto. Então, mudança atitudinal, questão, né, dos testes ali automatizados de perfil. Né, aqui mesmo na TIP, né, todas as vagas afirmativas que a gente trabalha junto com as empresas, a gente é, não estimula a empresa a utilizar testes. Na verdade, de toda a nossa experiência, assim, foram mais de 30 oportunidades que a gente abriu só nos últimos meses, a gente não utilizou teste nenhuma. Esses testes de fit cultural, de perfil, etc. O que tinha, que a gente manteve nos processos seletivos, geralmente era a questão de teste técnico. Mas isso lá para as fases mais finais do processo seletivo. Né? Uma vaga de desenvolvedor fazia sentido a gente ter ali um teste técnico né, de código, etc. Isso a gente, claro, não tem nenhum problema. Desde que seja também previsível para a pessoa. Então, ela saiba que vai haver aquela etapa, não seja algo de surpresa. E aí essa questão já puxa o terceiro tópico, né? Que eu costumo falar aqui na TIP, a gente demorou muito para achar essa fórmula, e eu diria que não é algo tão fácil assim, na questão do formulário. Então, a gente costuma falar que todo o processo de inclusão, ele começa com formulário, né? E pode parecer muito simples fazer um formulário de inscrição para um processo seletivo. Pode parecer super simples, mas não é. Não é super simples, porque a forma como você pergunta ali no formulário, ela vai ditar a forma como a gente processa aquela resposta, né? Lembrando que geralmente pessoas autistas são bastante literais com as coisas.
Então, dentro dessa forma de construção de formulário, a gente passou os últimos anos tentativa e erro. Evidentemente, a gente sabe, né, as diretrizes de um formulário acessível. A gente tem pessoas na equipe que tratam só de acessibilidade, mas a gente foi refinando com o passar dos anos, né? Não foi algo que a gente tirou do nada e deu super certo de início. E acho que ano a ano a gente vem aprimorando, mas acho que a gente já chegou num nível de excelência, por exemplo, de formulário, que está muito acima de qualquer outro formulário que a gente vê geralmente aí no mercado. Porque, trazendo um exemplo muito simples, assim, é, quando eu falo da literalidade de uma pessoa autista, esse é um exemplo que a gente aprendeu. A gente perguntava nos nossos primeiros formulários, qual o seu estado? Isso, talvez uma pessoa típica responderia de cara, se eu estou em São Paulo, eu sou do estado de São Paulo. Ainda mais se a gente for avaliar o contexto, né, do formulário, que geralmente, sei lá, dados pessoais, nome, e-mail, telefone, estado, né, geralmente segue uma sequência mais ou menos lógica. E essa pergunta, primeiro que ela começou aberta, então a gente deixava as pessoas escrever livremente qual estado que ela é. Aí, nesse primeiro momento, quando era uma pergunta aberta, a gente recebia respostas do tipo, estou triste, estou alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, estou feliz. Porque a pergunta, ela não, a gente que está acostumado com, enfim, preencher bastante formulário, enfim, qual o seu estado pode ser algo muito natural. Eu vou responder São Paulo. A gente sabe que, né, o Brasil tem tantos estados, né, tem 27 estados. Eu vou responder São Paulo, vou responder, enfim, algum desses estados. Só que não é tão óbvio assim. Às vezes falar o óbvio é necessário para um processo seletivo com uma pessoa autista. E aí a gente passou a perguntar de uma outra maneira. Por exemplo, qual estado do Brasil você mora atualmente? Uma pergunta um pouco mais complexa, mas é uma pergunta um pouco mais específica. Qual estado do Brasil você mora atualmente? E aí a gente começou a abrir as opções, né? Na pergunta de estado, geralmente tem uma opção limitada ali para ser preenchida. Então, isso era uma das lições que a gente aprendeu. Mas numa dessas, a gente, por exemplo, ou as pessoas preenchiam de uma maneira, entre muitas aspas, errada, era o estado emocional delas, e a pergunta ela abria para essa interpretação, ou as pessoas simplesmente travavam nessa pergunta. E a gente recebia esse feedback de, olha, não consegui preencher o formulário porque a gente não entendia a pergunta, etc. Isso pode acontecer também. Você pode ter esses dois outputs. Então, assim, e fora isso, é uma outra coisa, né? E aí, quando a gente fala de processos seletivos em específico para pessoas com deficiência, em específico para pessoas autistas. Geralmente, o que a gente vê no mercado, e aí fica a dica, assim, não necessariamente precisam se conectar com a TIP para isso, por isso que eu estou falando isso, porque, na verdade, quanto mais acessibilidade a gente tiver no mercado, mais a nossa comunidade vai estar atendida. Mas, geralmente, quando a gente vê, por exemplo, quando a vaga é afirmativa para pessoas com deficiência, a gente vê muito é, a pergunta, né, uma pergunta meio lógica, né? Você tem algum tipo de deficiência? Sim, aí sim abre uma cartela ali, né, de tipos de deficiência, né? Primeiro que geralmente esses tipos de deficiência eles precisam ser atualizados, que ele chega a ser ofensivo em até certo ponto. Segundo que geralmente ele nunca considera o TEA de maneira separada. Por quê? Automaticamente as pessoas geralmente têm pouco contato com o tema e não é evidentemente, isso todo mundo está aprendendo. Ninguém necessariamente nasce sabendo sobre isso, mas fica aqui a nível de informação. Não é porque a pessoa ela é uma pessoa autista que automaticamente ela é uma pessoa com deficiência intelectual e cognitiva. Tá? Então, isso é um ponto a ser levado em consideração. Então, por que eu digo isso? Porque grande parte dos formulários que eu vejo nesse ponto, ele está vinculando o autismo com deficiência intelectual cognitiva de aprendizagem. Geralmente nem está assim, tá? Essa é a forma correta de denominar a deficiência. Geralmente está escrito deficiência mental, que nem é mais usado, não deveria ser mais usado. Deficiência mental virou deficiência cognitiva de aprendizagem ou intelectual.
Tem uma certa diferença, tem uma nuance entre essas três, mas deficiência mental é, se, é, sim, se dividiu entre esses três tipos. E ainda a gente tem a deficiência psicossocial, que é um outro caso. Que pode o autismo entrar nela, mas não necessariamente, eu quero dizer. Então, qual que é a boa prática a nível de perguntar se a pessoa é uma pessoa com deficiência e abrir essa questão? É colocar o autismo de maneira separada. Por quê? Primeiro, que não tem essa regra, né, de uma pessoa autista é uma pessoa com deficiência intelectual, cognitiva de aprendizagem. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dessas três. Isso está escrito no meu laudo. Eu não tenho nenhuma dessas três. Segundo que, aí é uma outra questão, que eu não vou entrar nessa discussão, tem pessoas autistas que não se consideram pessoas com deficiência. Aí é uma outra questão. Então, tem algumas outras boas práticas nesse sentido, mas acho que é nível de formulário é o principal. Então, quando você for colocar o formulário, tome cuidado com a forma das perguntas. Às vezes é mais fácil você dizer o óbvio e explicar o óbvio do que você ter uma pessoa que não consegue preencher um formulário. E também tomem cuidado de início com essa questão das opções de tipos de deficiência. Tentem sempre separar, né, o transtorno do espectro autista como uma opção separada do que colocar ele num bolo ali de deficiência intelectual, cognitiva, de aprendizagem. Então, só recapitulando os três principais pontos, então, toda acessibilidade, ela vai depender da questão atitudinal, né? O segundo, o terceiro ponto, né, que eu trouxe, eu acabei de trazer, que é a questão, acho que tem algumas perguntas aqui, que é a questão, efetivamente, do formulário. Enfim, acho que é um pouco do que eu queria trazer, assim, hoje, e aí talvez, a gente está nos minutos finais, não sei se tem algumas dúvidas aqui. Samuel, você quer pegar algumas dúvidas para responder? Tem sim, temos duas aqui. Como que é a comunicação assíncrona para um autista em um ambiente de trabalho remoto? E como ele reage a essa demora, talvez, de um retorno? Depende, vai depender muito da pessoa. Então, evidentemente, há uma ansiedade vinculada a essa comunicação assíncrona. É, mas isso, assim, é muito do que de como que essa comunicação se dá. Então, por exemplo, se tiver algo relacionado, olha, você já deixar previamente avisado nessa comunicação, isso que a gente aconselha geralmente para os times, etc. Olha, se você me mandar mensagem no Teams ou por e-mail, talvez eu demore um tempo para responder, mas eu sempre respondo. Então, se isso for falado, não tem nenhum problema. A pessoa ela já vai contar com essa demora na resposta. Então, é basicamente a forma como as outras pessoas comunicam isso. Então, a gente mesmo, eu mesmo prefiro comunicações totalmente assíncronas do que síncronas. Então, funciona melhor, por exemplo, por e-mail do que por outros meios ali de comunicação. Então, minha dica é sempre tenha esse aviso prévio de, olha, se você me mandar e-mail, mandar mensagem ali no WhatsApp, no Teams, talvez eu demore algumas horas para responder, mas eu sempre respondo. Isso já tranquiliza, a pessoa. Perfeito. Respondido aqui. A Cláudia fez uma perguntinha, só que não sei se ela está completa. Você sugere que as vagas afirmativas para pessoas autistas, talvez seja para as empresas aderirem a vagas Eu afirmativas? acho que sim. Sim, basicamente é isso que a gente faz, mas com as empresas, na nossa percepção, a gente sabe que, evidentemente, grande parte das empresas atualmente, né, todas as vagas são para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de recorte, mas quando a empresa ela coloca efetivamente de maneira clara que aquela vaga é uma vaga afirmativa para pessoas autistas, isso suscita um sentimento na comunidade de que pelo menos aquela empresa está olhando para a gente de uma outra forma. Por isso que a gente sempre é, orienta as empresas que trabalham com a gente a abrir essa oportunidade de maneira afirmativa e exclusiva, porque isso denota para a comunidade um cuidado maior que essa empresa potencialmente vai ter no processo seletivo, desde que ela efetivamente tenha, claro, né? Desde que ela tenha esse cuidado com esse processo seletivo, mas pelo menos ali de cara já é um estímulo para a pessoa se candidatar. Maravilha, perfeito. Caio.
Gente, a gente está no último minutinho aqui. Alguém tem uma perguntinha final antes da gente finalizar? Muito bem, então. Lembrando que vai estar gravado, tá? Esse bate-papo. Logo, logo eu libero para vocês na nossa comunidade diversas conversas. E aí vocês podem rever. E também o Caio, que faz parte da nossa comunidade, se quiserem ir até ele também para estar conversando, fiquem à vontade. Agradeço o tempo de cada um de vocês. E também a Caio por ter aceito novamente aí um convite nosso. Muito obrigado e até o próximo Bench. E quem quiser levantar algum tema, joga lá na nossa comunidade, eu coloco na nossa agenda para a gente trazer outros temas aí sobre diversidade e inclusão, tá bom? Uma ótima semana para vocês, pessoal. Legal.